Pois é, estamos mais uma vez no diálogo INLAGS. INLAGS é o Instituto Latino-Americano de Gestão da Saúde, que toda semana traz um tema relevante para ser debatido e ficar na nossa biblioteca do YouTube, na verdade, uma videoteca, e hoje também nós transformamos esses encontros em podcasts para que as pessoas ouçam quando estão dirigindo, pedalando, caminhando e se instruindo. E os temas são sempre focados em gestão da saúde. Hoje nós vamos apresentar a BMS, que é uma consultoria em tributos, uma consultoria especializada em melhorar a performance das empresas e, atualmente, está com foco específico nos negócios da saúde, né? Laboratórios, clínicas, hospitais e operadoras. Então, o executivo da BMS, o Dr. Tiago Glucksmann, ele vai fazer um apanhado e passar sugestões, e depois, em privado, vocês entrem em contato com ele para ver como pode ser uma ajuda mais efetiva. Meu pedido a ele hoje é que os hospitais que já vêm com uma luta enorme para enfrentar custos, por um lado, crescentes de tecnologia, de robô, de ressonância, de tomógrafos, mesmo as consequências do Covid, agora tem esse grande impacto no salário, o piso salarial da enfermagem. A enfermagem sempre foi a alma do hospital. Os custos de pessoal, e nessa coisa de pessoal, a maioria é enfermagem, nas empresas de saúde, tem como mínimo 50% dos custos. Então, o doutor Tiago vai apresentar a BMS, vai fazer a apresentação dele. Eu vou adiantar que ele é advogado, tributarista, professor e consultor de empresas e tem se dedicado muito a estudar o tema saúde. Mas ele vai complementar e vai ser também consultor nosso aqui do INLAGS. Então, por favor, doutor Tiago, apresente-se, apresente a BMS e teremos aí 30 minutos, se quiser, estenda um pouquinho mais, para gravar e conversar com a audiência do INLAGS, que ela é muito qualificada. Tá bem? Então, por favor. Tá ótimo. Tiago. Bom, boa noite a todos, agradeço essa oportunidade, posteriormente quem estiver assistindo também, porque hoje, aí eu parabenizo já, de primeiro ponto, eu já parabenizo a INLAGS, na pessoa do Sr. Paulo, por se preocupar com um ponto que é tão importante hoje em dia, né? E eu já entro já com um desafio que eu vou tentar no decorrer dessa nossa explanação aqui, olha. Veja, um custo e uma preocupação muito grande, com folha de pagamento, com custos, inclusive de um dos principais pontos em relação à parte médica, que são os custos ali com o pessoal da enfermagem. Será que existe realmente apenas um malefício ou existe algum outro campo que a gente pode ir e encontrar oportunidades? E aí eu já indico que sim, tem, e é o campo tributário que poucos conhecem, poucos se preocupam com isso, e efetivamente, hoje em dia, é uma das grandes preocupações, não só no ramo onde a gente está atendendo e falando hoje nessa nossa conversa, mas em todos os campos tributários, e aí eu vou, na nossa explicação, indicar até outras linhas de pensamento, mas já deixando um spoiler aqui, uma ideia de que sim, a gente precisa se debruçar um pouquinho, ter um pouquinho mais de atenção com a parte tributária, a folha de pagamentos, situações como essa que sim trazem retornos para empresas. Primeiro, como a gente estava até falando aqui agora há pouco, eu e o senhor Paulo, às vezes um desconforto, né? Você não se preocupou com uma legislação, foi numa linha ali de pensamento que não foi com uma melhor instrução e acabou trazendo um risco.
E além disso, de trazer um risco, também perdeu uma ótima oportunidade. Então, eu vou tentar traçar alguns contextos em relação a isso. Preparei um material que eu já vou colocar aqui para disponibilização, para compartilhamento. Acredito que, senhor Paulo, se o senhor puder me falar, está vendo tela cheia de melhores práticas tributárias? Sim, está ótimo. Tá Está ótimo. muito bom, muito claro o slide. Que bom, que bom. Então, antes de tudo, né, acho que como qualquer tipo de contato, me apresentando, eu sou o diretor de Tax Planning aqui na BMS Consultoria Tributária, sou advogado, mestrando, membro da OAB de alguns setores, tenho aí uma visão de multinacionais muito forte, consultoria, e também trabalhando muito nesse ramo, que é um ramo emblemático, né, trazendo alguns dados aqui, representa 10% do PIB. 5 milhões de profissionais que atuam nesse mercado. Então, realmente, a BMS ela tem esse foco em algumas estruturas. Há pouco tempo atrás, nós estivemos com o pessoal de atacado, distribuidores, que tem uma outra representatividade de quase 8%. Então, uma preocupação muito grande nossa de tentar endereçar e conhecer um pouco mais esses setores. Falando um pouquinho da BMS, logicamente a gente tem várias oportunidades, mas é interessante, ainda mais pelos profissionais que aqui estão, entender um pouquinho, né, com quem estão falando, né? Eu chegar aqui e falar a maior empresa de consultoria tributária, o que precisa ser feito é trazer os fatos, né? E aqui a gente está falando de 2 escritórios, mais de 1.300 clientes, um setor destinado só a essa área médica, hospitais, laboratórios, mais de 100, esse número está da atualidade, a gente já está chegando em 150 colaboradores, enfim, todo um trabalho hoje em dia para quê? Um trabalho para trazer credibilidade, confiança e demonstrar emblematicamente e categoricamente a necessidade de se olhar com um pouquinho mais de cautela a parte tributária. A parte tributária, assim, só trazendo um contexto, daqui a pouco eu já trago, é só parar um pouquinho, né? Quantas vezes a gente ouve sobre reforma tributária, novas legislações, até quem não é da área, qualquer tipo de periódico, qualquer tipo de jornal hoje em dia endereça isso. Então, porque no Brasil, eu sempre digo isso até em aulas, né? Se você errar o seu preço, você está fadado a ter um problema muito grande de prejuízo e aí o negócio não vai para frente. Então, a gente vem tentando endereçar tudo isso e trazer as ferramentas, né, para tanto. Logicamente, nós somos aí a Great Place to Work, uma das melhores empresas no estado do Rio de Janeiro. Temos profissionais que, logicamente, aqui nesse tempo de 30 minutos, não vou conseguir falar o currículo inteiro, mas nós temos, além do meu trabalho na BMS, de outros excelentes profissionais, a gente tem também ex-auditores, inclusive na parte previdenciária, o doutor Alfredo Rodrigues, que é um dos grandes conhecedores de previdenciário. Eu vou falar muito de previdenciário nessa nossa conversa de hoje. Ele tem um conhecimento, um histórico de mais de 18 anos ali na Receita Federal do Brasil, assim como o doutor Paulo, que também é um ex-auditor e trabalha muito ali com os tributos federais, onde novamente a gente vê muitas oportunidades. E aqui já dando um spoiler, que o pessoal muito se preocupa, né? Mas olha, a empresa, o pessoal ali na linha médica que faz serviços hospitalares tem uma redução de tributação no lucro presumido. Mas será que é só isso que tem de oportunidade? Não, existem outras oportunidades, que é o que a gente vai falar hoje, pelo menos ressaltar alguns pontos para criar aquela sementinha e a gente depois conseguir conversar melhor. E, logicamente, aqui eu já indico a total disponibilidade da BMS, minha e dos demais profissionais, para a gente tentar atender, né, e endereçar esses pontos, porque realmente, né, sem um campo de consultoria qualificada, a gente fica mesmo a ver navios numa situação como essa. Hoje a nossa conversa, ela começa sobre dados importantes, dados extremamente importantes que contextualizam a necessidade, e hoje está aqui uma empresa de consultoria tributária falando com vocês. Por quê? Porque realmente a gente vê essa necessidade cada hora maior de se olhar para a área tributária, porque ela é, e assim, sem dúvida, um retorno financeiro para as empresas. Então, um retorno financeiro ou uma mitigação de risco, que no final do dia também chega ali na parte financeira. Então, alguns dados extremamente relevantes que eu vou chamar a atenção aqui, os dados históricos em relação... Hoje, os médicos sabem disso, se for um profissional autônomo já sabe da necessidade de gastar valores com contadores, advogados, profissionais, consultores. Por quê? Porque realmente a gente tem toda uma parametrização, e assim é no Brasil. No Brasil,
tudo é delegado para o contribuinte tem inúmeras situações que ele tem que entender, fazer, etc. e tal, para ele obter e entregar tempestivamente as informações para os fiscos, para a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, municípios, e infelizmente é esse o cenário, e esse cenário é um cenário que tem uma despesa, né, um custo inerente a isso, extremamente emblemático. Olha esse dado, quase 2.000 horas anuais apenas para preenchimento de documento. Um custo, uma despesa que necessariamente não reverte aí em retorno financeiro, muito pelo contrário. Então, veja como, aí eu já trago já um ponto de atenção, como é importante a gente saber o que nós estamos informando. Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa que você entrega ali um imposto de renda e depois de 3, 4 anos vem um auditor da Receita Federal do Brasil avaliar aquela situação. E aí eu ouço muito isso, né? Nossos clientes, nós ouvimos muito isso, mas eu não sabia. Então, o problema é que na área tributária, na área previdenciária tributária, a gente sempre tem que olhar para os últimos 5 anos. Ele é um campo de risco, se tiver alguma coisa de inconforme, mas também de oportunidade. Então, por isso que os últimos 5 anos eles são emblemáticos e também lembrando que o que se ajusta agora tem um caráter para o futuro, né? Olha outros dados, e esse número se extrapola. O porquê que o Brasil, né, é tão complexo na área tributária? Na verdade, nós temos um emaranhado de legislações. Agora nós vamos ajudar o pessoal da Enlags nos grupos, etc., tentando mastigar um pouquinho dessa legislação, porque realmente, né, pelos dados históricos, nós estamos falando aí de quase 2 novas normas tributárias por hora no Brasil. Como acompanhar isso? Como ver, às vezes, um entendimento em relação à parte de serviços hospitalares, um tipo de crédito, um tipo de recolhimento previdenciário? É muito difícil. Então, por isso que a gente tem toda uma dedicação para trazer as melhores práticas e, logicamente, tentar endereçar isso aí com um retorno para as empresas. Os dados continuam extremamente importantes. Não vou aqui, esse material, logicamente, vai ficar disponibilizado, já está disponibilizado, mas só para trazer a importância de olhar para o tributário, olhar para o que a empresa tem de custos inerentes à tributação. Porque, logicamente, tem um campo de riscos, de compliance, de conformidade, que a gente chama, mas também é lá que a gente acha muito retorno financeiro. E nós que trabalhamos com esses setores, a gente acha, são 5 milhões de profissionais, qualquer empresa, qualquer situação dessa que tem um hospital, em qualquer localidade. A gente não está falando aqui de sul, sudeste, né? Ou só centro-oeste, ou só nordeste, não, nós estamos falando do Brasil. O Brasil inteiro existe algum campo de análise, inclusive no âmbito federal nós estamos falando aí que são todos iguais, né? E aí já fazendo o gancho com o próximo slide, né? Um slide que o Covid, que trouxe vários pontos, também trouxe várias situações que a gente acabou vendo o mercado. O mercado ele se potencializou em olhar um pouquinho mais para a parte tributária, para os custos, para ver se aquilo essencialmente foi recolhido corretamente. Será que foi recolhido? Será que não foi recolhido? E aí a gente vê um campo, um preventivo muito grande. Será que eu não posso olhar para os meus dados previdenciários que acabam, no decorrer aí da construção tributária, acabam ensejando em mais recolhimento? Será que eu não posso fazer algum tipo de gestão sobre isso para tentar ter um preventivo ou, ao menos, um conhecimento desse custo maior? E é o que a gente vem hoje vendo extremamente forte, né? Então, o compliance, a conformidade, a assertividade do fisco, por um lado, e o contribuinte, né? Nós que estamos aqui nessa conversa temos que ser assertivos. Não há espaço aqui para erro, muito pelo contrário. O erro na área tributária vem com juros e multa, né? E o pagamento indevido vem com juros. Nós estamos falando aí, olha só, que campo de investimento que hoje a gente tem. A Selic está quase 14%. Um pagamento indevido no âmbito federal, estou falando aqui de imposto de renda, contribuição social, PIS/COFINS, contribuições previdenciárias. Se você encontra algum tipo de pagamento indevido, porque você não tinha conhecimento, às vezes, da legislação, do novo entendimento, de uma solução de consulta, enfim, esse pagamento vem acrescido de juros. Olha só qual é o investimento que traz 14% de rentabilidade. Então, isso é o que a gente trabalha muito aqui na BMS, um conhecimento efetivo das práticas adotadas pelo setor, pelos hospitais, pelas clínicas, pelos laboratórios, para
primeiro momento, mitigar risco e, num segundo momento, otimizar recolhimento e ver se efetivamente aquilo que estava ali dentro de casa, que foi declarado nos últimos 5 anos, se lá nós não temos oportunidades. E quais são essas oportunidades? E aqui eu quero fazer um grande ponto, né? Veja, duas frases que a gente estava conversando que muito me saltou os olhos e é muito comum. A primeira coisa é aquela crença, não vou dar atenção para isso. Deixa ali com o setor X, isso não é muito importante, a parte tributária. Sim, é extremamente importante. E olha só como ela é importante. Um aumento de custos emblemático hoje com o setor de enfermagem. E tudo bem, se você tem esse custo, tem como fugir desse custo? Não, não tem. Então tá bom, se eu não tenho como fugir desse custo, aonde eu posso achar um campo de oportunidades? Aonde eu posso achar um campo que vai me trazer um retorno financeiro para, no mínimo, eu equalizar essa balança? Como eu faço para equalizar essa balança? Então eu tenho que olhar um pouquinho para dentro de casa e veja só, todas as informações estão dentro dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios. É o que é declarado pelo próprio contribuinte e que ele, por falta, às vezes, de um conhecimento técnico ou, eventualmente, por uma situação que ele está mais preocupado com outra coisa do que essa, ele não consegue endereçar. Então, aqui a gente vai colocar agora vários pontos, e, logicamente, eu não tenho nenhuma pretensão aqui e, tecnicamente, nem é a nossa ideia, é só realmente mostrar o que a gente vê muito forte no setor, né? Então, nós temos hoje os recolhimentos previdenciários. Só para vocês entenderem, hoje, sobre a folha de pagamento, lucro presumido, lucro real, que a maioria dos hospitais, clínicas são, e tirando entidades beneficentes, quem tem os SEBAS, a gente vai falar sobre os SEBAS, também que tem campo de oportunidade, veja só, um campo de tributação que a gente está falando aí de quase 45% de tributação sobre a folha de pagamento. Por isso que o Brasil é conhecido, aquele famoso custo Brasil, 45% só sobre tributação. Nem estou falando aqui da parte trabalhista, estou falando aqui só da parte tributária / previdenciária. E veja que nós que trabalhamos com esse setor, nós identificamos inúmeros pontos que são oportunidades, que o contribuinte, com o auxílio da BMS, consegue endereçar isso e, de novo, estava lá. É como se você estivesse, né, olhando ali, achando um tesouro que estava na tua mão, mas a gente não conseguia colocar o óculos para enxergar. Então, o que eu vou falar sobre alguns? Análise desse recolhimento, um desses recolhimentos leve em conta os acidentes de trabalho. No Brasil existe uma sistemática em relação a uma tributação, e é como se fosse uma penalização, não estou indo aqui pelo jargão técnico, de acidentes que envolvem as empresas, porque isso acaba chegando na Previdência Social. Então, existe uma tributação sobre isso, e nós, aqui da BMS, temos todo um trabalho para apurar se efetivamente isso está sendo correto. E, normalmente, a gente encontra pontos aí de oportunidade. O grande tema do momento, SAT Hospitais, é um dos grandes trabalhos emblemáticos da BMS. Na verdade, ela foi a pioneira no Brasil em elaborar isso, um tema que é extremamente ratificado, inclusive por grandes escritórios, grandes bancas, em que nós atuamos e temos conhecimento, de olhar a efetiva tributação da empresa na parte previdenciária, com foco, inclusive, utilizando o pessoal de enfermagem como um dos grandes pontos de oportunidade para a gente. Então, a gente acaba... É como se nós fizéssemos aí, né, falando agora aqui, um grande check-up nas empresas, né? Olhando um pouquinho ali, com um pouquinho mais de cautela e achando vários recolhimentos. Aqui eu vou citar outros, novamente, né, estamos aqui ao dispor para explicá-los um a um, num segundo momento. O recolhimento dos terceiros no Brasil, que isso pode impactar até 5,8% de uma folha de pagamento, só na parte desse recolhimento. E a gente aqui encontra oportunidades, verificações de verbas que deveriam, que não deveriam estar. A gente estava aqui conversando, aqui, semana passada nós encontramos aí uma grande folha de pagamento que estava parametrizada, inclusive com entendimentos que hoje já não são praticados, ou seja, recolhendo mais tributo do que o devido. E o recolhimento indevido, de novo, gera uma oportunidade, inclusive com Selic. SEBAS, muitas empresas, muitos hospitais estão enquadrados como entidades beneficentes. Nós temos aí um grande campo de oportunidades em relação ao pedido até a concessão do SEBAS. Então, novamente, olha aí, né, um campo de oportunidade e que, nesse caso, é letra simples da legislação.
reclamatórias trabalhistas, nós temos também situações, infelizmente, dessas discussões trabalhistas, e no campo de tributo, aí também se tem uma oportunidade. Gestões, aí eu coloco mais 2 pontos, como aposentadoria especial, gestão de afastados, isso tudo levando em conta, novamente, tudo isso aqui são oportunidades que hoje já estão presentes nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios. Isso não, e aqui um grande ponto, isso não tem a ver com o tamanho, isso tem a ver com a estrutura tributária que eles são, que eles se aplicam, né, que se aplica a eles. Então, no final do dia, já está lá. Só que por falta, às vezes, de uma consultoria como a BMS, nós não conseguimos identificar essa situação. E o último, até um ponto de gestão de afastados, fazer um preventivo. Isso tudo que nós indicamos aqui, necessariamente eles têm por trás toda uma inteligência artificial, todo um trabalho para concatenar essas informações e entregar essa devolutiva para os hospitais, para as clínicas, em relação ao que a gente identificou, tanto de risco quanto de oportunidades, que, falando português bem claro aqui, na minha experiência, eu tenho mais de 17 anos com isso, com a parte de tributos, a parte previdenciária, é inequívoco que vai ter algum tipo de oportunidade, né? É impossível no Brasil, com 2 novas normas tributárias por hora, você ter a pretensão de conhecer tudo. Não tem como, por isso que a gente precisa estar sempre próximo aos bons, né, aos melhores naquelas práticas, né? Isso na parte previdenciária. Vamos avançar mais um pouquinho? Parte de PIS e COFINS, nós temos várias discussões, inclusive em relação ao que é adquirido, do que não é adquirido, situações envolvendo ali, que é a parte que o Paulo mais atua, o professor Paulo, que também é professor aqui comigo, o alinhamento disso com a parte contábil, um dos grandes pontos que a gente vê, né? O pessoal, uma coisa é o contábil, outra coisa é o fiscal, é o previdenciário. Não, tem que haver uma convergência desses fatores, e nesse alinhamento, realmente a gente acaba encontrando aí vários pontos de oportunidade. O setor é um setor que, às vezes, tem outros tipos de atividade, por isso que nós colocamos esse slide aqui, que não tem só, às vezes, acaba tendo uma venda de mercadoria, alguma coisa nesse sentido. Tem a prestação de serviço, né, o ISS, em alguns casos, aí, dependendo, aí, acho que a gente acaba até identificando como uma atividade preponderante. O federal, logicamente, é o mais emblemático, mas nós colocamos aqui que, em todos esses campos, uma mera revisão do que o contribuinte, do que a clínica, do que o laboratório, do que o hospital já pratica, a gente consegue trazer uma devolutiva do que a gente identificou ali como risco barra oportunidade, né? Então, a gente sempre acaba encontrando os dois. Olha só, né, que eu tinha comentado com vocês, é muito emblemático que nessa parte, eu sempre ouvi isso, olha, na parte de tributação de imposto de renda e contribuição social, existe ali a discussão dos hospitais, serviços hospitalares, né, uma redução ali da presunção de 32% para 12% no lucro presumido, mas não tem só isso de oportunidade. Essa é uma oportunidade, assim, como eu poderia dizer, batida, né? Mas nós temos outras oportunidades, como eu indiquei um slide, não está tudo ali, só do campo previdenciário, uma folha aqui de novo, né, envolvendo 5 milhões de atuantes nessa área no Brasil. Análise de retenções, análise de uma conciliação contábil novamente, né? A verificação ali de algum tipo de benefício tributário aplicável para aquela estrutura do hospital. Então, são coisas que efetivamente, hoje em dia, nós trabalhamos muito forte. Por quê? Porque é um setor que, como muito bem indicado no começo pelo senhor Paulo, nós estamos falando aí de 10% do PIB. Qualquer tipo de movimentação em relação a esse setor é emblemático. E nós olhamos aí os grandes players, os médios, não importa, todos eles têm em comum a mesma coisa, todos eles têm um CNPJ, têm recolhimento federal, têm recolhimento para as demais competências, folha de pagamento. Então, necessariamente, com o nosso trabalho, a gente identifica isso e, logicamente, a gente tenta aí otimizar a tributação, inclusive, num último slide aí, que eu já vou entrar bastante nele, nós temos aí que é uma área onde eu sou responsável por ela, que é a parte de planejamento, é a parte que, veja só, quando a gente conhece o esqueleto do laboratório, do hospital, da clínica, dos hospitais, às vezes com várias filiais, a gente consegue identificar ali, no primeiro momento, os últimos 5 anos, o que efetivamente foi recolhido, o que não foi recolhido, o que tinha de campo de melhoria, o que a gente já viu de ajuste, isso tudo sem precisar
do hospital. Sempre assim, porque é uma grande preocupação dos nossos clientes, né? Mas eu vou precisar de que alguém fique... Não, não precisa de nada. A gente tem, com alguns acessos que são extremamente fáceis, nós conseguimos trabalhar por meio aí das nossas inteligências artificiais, endereçar, trazer uma devolutiva para os hospitais, e aí, a partir disso, a gente começa a trabalhar no campo de risco, de redução de risco ou de oportunidades, que invariavelmente a gente tem mais oportunidades. E com esses dados, a gente consegue fazer a seguinte pergunta: será que eu estou sendo competitivo? Será que o meu concorrente está na mesma linha que eu? Porque, veja só, isso é muito comum na nossa área, né? Eu sempre falo isso e novamente volto nesse ponto. Se você errar o preço, você perde negócio, né? Então, o que acontece? A competitividade num bid, por exemplo, numa concorrência, cada um coloca o seu preço. Agora, se por um acaso tem um hospital aqui que tem uma bela de uma consultoria, que nem a BMS, que já está bem trabalhado, que ele já tá enxuto, ele já fez um trabalho ali com um ótimo endocrinologista, já está slim, e aí ele vem para aquele bid com um preço extremamente forte, e o outro? O outro, às vezes, não viu, acha que isso não é importante, e aí necessariamente acaba perdendo ali um grande fator no Brasil hoje em dia, que nós aqui no tributário, que nós aqui na BMS bem endereçamos, o fator de competitividade. Por exemplo, uma folha de pagamento extremamente inchada, defasada, com uma legislação que hoje nem é aplicável, e em detrimento, por exemplo, de uma empresa que olha para tudo isso, vê, trabalha com a redução de custos, com a redução de riscos. O que ela consegue? Ela consegue ter um valor menor de despesa, e aí isso acaba refletindo, logicamente, no preço, né? Então, é o ponto que a gente entra, uma consultoria tributária extremamente especializada. O Paulo até falou, olha, a gente tem preocupação, às vezes, porque não sabe, né? Às vezes é uma clínica, é um hospital que começou de um jeito, hoje potencializou aquela estrutura, não criou uma linha de pensamento em relação à parte tributária e parte previdenciária, e isso acabou ensejando hoje num problema, porque o tributário, né, o previdenciário, a gente não pode ficar com risco, né? Então, não sabe, então a gente faz uma consultoria para tentar identificar se aquilo que está sendo, a ideia que está sendo praticado condiz com a realidade e, logicamente, sempre olhar para dentro da empresa, né, dentro do hospital, dentro da clínica, e trazer o que hoje o mercado está praticando de forma idônea, de forma legal, mas que no final do dia traz um retorno financeiro. Nós também temos o suporte em demandas judiciais, e invariavelmente isso depende muito da discussão, né? Nós temos hoje inúmeras discussões no Brasil, no campo administrativo, no campo judicial, mas todas elas com o grande ponto que aqui, para fechar a minha explanação já no time aqui certinho, e se tiver algum tipo de dúvida, nós também tentarmos endereçar aqui, é olhar de novo e parar um pouquinho de ter aquele viés de que não preciso me preocupar com o tributário e com o previdenciário. Pelo contrário, é no tributário e no previdenciário que vai ter um contorno, por exemplo, e um balanceamento, por exemplo, uma situação dessa, com um aumento de custo com o pessoal da enfermagem. Aonde eu posso? Será que você precisa ficar tanto nesse problema? Será que nós da BMS não podemos te ajudar em olhar valores que estão? E eu te falo, assim, trabalhando nesse setor que a gente trabalha de forma incansável, nós olhamos aí um retorno financeiro e um retorno qualitativo de informações cada hora mais efetivo, ainda mais se isso nunca foi uma preocupação da empresa. E aí a gente ajuda, inclusive, a construir um futuro mais sadio, né? Mais qualitativo em relação ao que é prestado de informações e também se isso condiz com a realidade tributária no Brasil. Para quê? Para que o preço, para que o faturamento, para que o recolhimento dos tributos seja condizente e, muito pelo contrário, a gente não tem aí uma situação adversa que pode trazer ou um risco ou um pagamento a maior de tributos, que a gente não quer isso, e isso pode ser revertido, por exemplo, até em aumento de pessoal, em investimento, né? Então, é mais ou menos o que a gente tem, o nosso grande foco aqui na BMS, sair um pouquinho daquela ideia de despesa em relação a tributo, a parte previdenciária, e ir para uma ideia mais de investimento, né? É o retorno disso, e esse retorno voltando para os hospitais, para as clínicas e para os laboratórios de forma efetiva. Nessa apresentação, a gente endereçou aqui alguns pontos que são extremamente emblemáticos, inclusive na parte previdenciária, que é um grande forte, porque realmente, né, nós temos salários base, né, com base em sindicatos, etc. e tal, que já são de grande escalão, de valores consideráveis, então isso traz também um campo de oportunidade muito grande.
A BMS está ao dispor, aqui estão os telefones, logicamente isso depois vai ficar compartilhado. Eu estou aqui ao dispor, estou até tirando agora a minha apresentação para tentar endereçar se tiver alguma dúvida. E, novamente, senhor Paulo, em nome da BMS Consultoria Tributária, agradecer e parabenizar, né, por ter essa empatia de se preocupar tanto com o pessoal que faz parte dessa comunidade do INLAGS, porque realmente, né, o tributário, o previdenciário tem um condão aí de ajudar no crescimento de qualquer hospital, laboratório ou clínica no Brasil, e aí a gente vê isso efetivamente acontecendo. Está no mudo. Muito obrigado, Tiago. Foi ótima a sua explanação, dentro do tempo, com muita qualidade e facilidade de mostrar caminhos. Mas você falou que ajudar a crescer. Nesse momento, o segmento precisa de sobreviver. E a ajuda tributária é muito importante para o setor reduzir o prejuízo, voltar a crescer e enfrentar essa dificuldade que nós teremos por mudanças da lei, tanto da lei trabalhista, com o piso do salário da enfermagem, que é tão importante e merece, mas precisamos de saída para enfrentar essa dificuldade. E você deu dicas muito importantes. Vamos aprofundar essa parceria. Então, muito bom ter a BMS conosco. Um grande abraço, boa noite, Tiago. Eu agradeço Muito bastante. obrigado, audiência. Vocês são a parte mais importante de tudo que a gente faz.